Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Poder Local, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, Srs. Vice-Presidentes. Quero começar naturalmente por saudar a vossa presença nesta Comissão, nesta audição sobre o Orçamento de Estado para 2019 e sublinhar que é sempre para nós muito importante o contributo que a Associação Nacional de Municípios dá à discussão na especialidade do Orçamento e através, naturalmente, daquilo que é a vossa missão, que é de defender o interesse do poder local. Ouvi também com muita atenção a apresentação que o Sr. Presidente acabou de fazer sobre aquilo que são as questões principais que, no seu entendimento, o Orçamento traz, quer positivas, quer negativas, que aliás vêm na linha do parecer que nos foi enviado. Devo dizer que foi com muita atenção que o lemos, precisamente para termos em boa conta as questões que aqui nos trouxeram hoje e que constam do parecer. De entre os vários aspectos abordados, eu gostaria de sublinhar como muito relevante, não tem tanto a ver com o orçamento, mas tem a ver com o desempenho dos municípios. E tem a ver com o facto de, desde 2010, os municípios apresentarem saldos positivos, contribuindo dessa forma para a redução da dívida pública nacional. E em 2019, mais uma vez, apresentam um saldo positivo de 667 milhões de euros, que equivale, como bem sabem, a 0,3% do PIB, e isso é muito relevante e deve ser sublinhado, porque esta realidade contrasta com outras realidades do país, mas, acima de tudo, afirma aquilo que é a autonomia do poder local, aquilo que é o princípio da subsidiariedade e conduz-nos àquilo que tem sido uma das matérias mais importantes em discussão nesta legislatura, que é a descentralização. Porque este superávit reforça toda essa capacidade e necessidade de se proceder à descentralização de competências. Mas há um outro aspecto que eu também queria aqui referir e que foi referido pelo Sr. Presidente, tem a ver com a falta de 18 milhões de euros no orçamento para os municípios e 330 mil euros para as entidades intermunicipais. Isso é inaceitável e queria até dizer-vos que o município de Fronteira já nos fez chegar uma recomendação de que temos de ter atenção a isso e de que há vários municípios do Distrito de Porto Alegre que têm uma redução de receitas e é preciso, quer nós, quer a Associação de Municípios, esclarecer essa questão e eu ponho já essa questão à Associação de Municípios e também a Cimedouro nos fez chegar esta questão de haver uma redução para as entidades intermunicipais. E, portanto, eu deixava desde logo esta primeira questão, o que a Associação Nacional de Municípios fez em relação a isso e o que é que o Governo vos terá respondido, porque ao fazer certamente que se dirigiram ao Governo. Porque para nós é essencial que a nova Lei de Finanças Locais seja respeitada. Ela foi aprovada neste Parlamento, foi num contexto da descentralização, mas para se partir para o processo de descentralização ela tem que ser respeitada na sua base, naquilo que é a base do financiamento do poder local. E essa é uma questão que queria aqui deixar muito clara, porque nós não deixaremos de reivindicar e de sublinhar que a Lei de Finanças Locais tem que ser respeitada. Esse foi um princípio da sua aprovação, como sabem, com grande esforço no final da legislatura passada, da sessão legislativa passada. Porque sem essa base concreta e fiável e cumprida por parte do Governo, é difícil avançar-se para o processo de descentralização. E eu queria agora debruçar-me um pouco sobre esse processo nesta legislatura e dizer-vos que o Orçamento traz uma verba muito diminuta para a descentralização. Refere apenas uma verba de 261,2 milhões de euros, quando, obviamente, a verba inicialmente prevista era cerca de 4 vezes mais do que isto. E a primeira questão que vos deixo é, o Governo tinha admitido que a verba era maior, afinal aparece 261 milhões de euros apenas, e portanto eu queria saber qual é o comentário que têm sobre isso e se consideram que isso é mesmo para realizar, se é uma verba real ou virtual ou apenas uma dotação provisional, porque de facto a descentralização passa um pouco ao lado deste orçamento. E passa ao lado porque o Governo atrasou-se neste processo, como bem sabem, tendo sido considerada a pedra angular e a reforma principal desta legislatura, a verdade é que a descentralização não passou de intenções. A intenção de transferir, e neste orçamento é isso que traz aqui, um conjunto de princípios e de intenções. A intenção de transferir, a intenção de financiar, a intenção de retirar
verbas dos serviços centrais que vierem a transferir competências para os municípios, e sabem que transferir verbas dos serviços centrais não é fácil, e, portanto, na nossa perspectiva, muito pouco será concretizado em 2019. O próprio orçamento refere, ao omitir, induz a essa conclusão, e o que gostaria, de facto, é que, porque é isso que o PSD sempre defendeu, é que isto já fosse um ano, 2019, de grande concretização de descentralização, aliás, na linha daquilo que sempre defendemos e da experiência piloto que pusemos em prática em 2015. Mas, infelizmente, houve um atraso sistemático do Governo em todas as etapas e, desde logo, na Lei de Finanças Locais, que era uma pedra essencial da descentralização. Eu recordo que ela entrou neste Parlamento no final do primeiro semestre deste ano, de 2018, e foi graças a um esforço enorme por parte do PSD e do empenhamento que sempre demonstramos em levar por diante esse processo de descentralização que foi possível aprovar até julho as grandes linhas da descentralização e a lei, designadamente a Lei das Finanças Locais. E isso também teve por base, e eu quero recordar aqui, o acordo assinado entre o PSD e o Governo, que previa, por um lado, a descentralização de competências no poder local, como primeira etapa, mas uma segunda etapa, que eu também quero sinalizar, que é a criação de uma comissão independente para avaliar e propor medidas para a organização subnacional do Estado. E agora, que ainda hoje é tema do fórum, a questão de se aprofundar a descentralização até onde o Parlamento e os partidos entenderem, esta Comissão vai ter um papel determinante no próximo ano desta legislatura, ou seja, no 4º ano desta legislatura. E, portanto, neste contexto, eu queria deixar também aqui mais algumas questões e queria começar por perguntar à Associação de Municípios qual é o ponto de situação da descentralização. Que diplomas vão hoje ao Conselho de Ministros, uma vez que ainda faltam a ir alguns? E se os diplomas que já foram aprovados e aqueles que se diz que vão hoje ao Conselho de Ministros têm o parecer favorável e incondicional da Associação Nacional de Municípios. Porque sabem bem que este processo tem sido uma atrapalhada. A lei estabelece que as autarquias que pretendam as competências deveriam ter comunicado até 15 de setembro. O Ministro disse que 15 de setembro não tinha importância nenhuma, mas a verdade é que é o que está na lei e, portanto, quantos municípios comunicaram até 15 de setembro? E a Associação Nacional de Municípios também se debateu pela criação de uma comissão prévia de avaliação e de validação, sobretudo para a educação e da saúde. Como é que está esse processo? Em que ponto é que se encontra? Teve o acordo ou não teve o acordo do Governo? Acreditam que é possível concretizar no terreno, em 2019, alguma transferência efetiva que implique transferências dos serviços centrais para os municípios? Sabendo nós que isso é difícil. E, portanto, queria também perguntar, já agora, como é que encaram a segunda fase da descentralização e a missão que está cometida à Comissão Independente para o efeito. Muito obrigada, Sr. Presidente.